Fala turma, tudo bem? O Flamengo jogou ontem contra o Vitória no Barradão. O gramado tava horrível, meu Deus. O Felipe Luiz até comentou, eu acompanhei a coletiva dele, né? Ele até comentou que o gramado tava horrível, tava realmente. E o gramado de lá não era tão ruim, né? Eu acho que isso prejudicou bastante o futebol, principalmente o futebol do Flamengo, né? O Flamengo, pra mim, fez um bom jogo, não foi aquele jogo horrível como a mídia tá falando. Eu acompanho bastante a mídia aqui. A mídia tá falando que o Flamengo jogou muito, muito, muito mal. Meu irmão, o mais importante é venceu. Venceu no sufoco, venceu. É pra isso que tem goleiro que pega pênalti, é pra isso que tem goleiro que pega pênalti. É pra pegar quando é necessário. É pra isso que tem jogadores caríssimos no plantel? Sim, é pra isso que esses jogadores são bem pagos e são comprados para decidir jogos difíceis. E foi isso que aconteceu ontem. O Pulgar meteu um balaço lá no meio do campo, fez um golaço, um dos mais bonitos desse ano pra mim. E o Cebolinha decidiu o jogo no primeiro tempo, ali no primeiro tempo. Mas tem muitos pontos a serem questionados nessa equipe do Flamengo. É aí o ponto também X da questão que eu quero chegar. A zaga. A zaga do Flamengo, meu Deus do céu. O jogador do Vitória, acho que fez um alvoroço na zaga do Flamengo. Deu um drible em cima do Eric Pulgar, meu Deus do céu. Eu acho que é o Kaiser, né? Se eu tiver enganado o nome do jogador do Vitória. É o Kaiser, Renato Kaiser. Deu cara, ele girou por cima da bola assim, de calcanhar. Deu um drible absurdo. E o Vitória chegou no primeiro gol. E a zaga do Flamengo perdida demais. Eu acho que o Danilo deveria entrar no lugar do Léo Ortiz. Léo Ortiz é um grande jogador. Mas no momento, não tá jogando lá essas bolas, não. O Léo Ortiz está muito abaixo do que ele jogava. E eu acho que o Flamengo tem que entrar com jogadores que estão mais descansados. Eu acho que também tem que dar mais tempo para os jogadores treinarem, recuperar a condição física deles, porque, diferentemente do que muitas pessoas aí na mídia estão falando, que o Flamengo está jogando muito mal e tal, só tem que lembrar de uma coisa: tem muitos torcedores, quase todos os torcedores do Flamengo, é a maioria da Flamídia, Flamimizenta, os Enzos, famosos Enzos, torcedores, estão reclamando que porque o time perdeu o quê? 3 jogos, empatou contra o Inter e venceu o Vitória. E venceu o Sampaio Corrêa também agora, né? O Sampaio Corrêa é um time muito fraco, tinha que vencer. Mas tem que lembrar de uma coisa muito importante. O Flamengo disputou esse ano de 2025 Campeonato Carioca, Brasileirão, que ganhou, Libertadores, que ganhou, Super Mundial, e o Flamengo jogou com times muito fortes, Chelsea, Bayern de Munique, que é outro nível de futebol, exigiu demais dos jogadores. O Flamengo jogou a Copa do Brasil. O Flamengo jogou o Intercontinental, que também foi 3 jogos, foram mais 3 jogos. Diferentemente de outros times aí, o Flamengo está muito cansado. E jogador, querendo ou não, eles são seres humanos. Ah, a galera vai falar, o cara ganha muito dinheiro para isso. É exatamente. Os caras ganham muita grana. E eu concordo com isso. Mas também eles não são robôs. Têm pele e osso como a gente tem. O cara tem carne no corpo como a gente tem. Os caras cansa muito. Porque olha, o calendário do ano passado foi horrível. Teve muitos jogos. Muitos, muitos, muitos jogos. E o Flamengo até teve que antecipar os jogos dos titulares. Por causa da situação que estava vivendo no campeonato carioca, para não cair. Tanto é que quando os titulares voltaram, o Flamengo ainda conseguiu se classificar para jogar o mata-mata do campeonato carioca. Carioca não. No campeonato carioca, que é uma bagunça. O campeonato carioca é Taça Guanabara, Taça Rio, enfim. É um campeonato meio merda, digamos assim, que é um campeonatozinho fraco que para mim deveria já ter acabado. Que isso só leva os jogadores a ficar exaustos no meio da temporada. Antes mesmo de chegar no final, os jogadores já estão exaustos, principalmente por causa desses jogos dos campeonatos estaduais, que não vale quase nada. E o Flamengo, para mim, jogou bem sim, diante do Vitória. Eu gostei do jogo, para ser bem sincero, eu gostei do jogo. Tem uns jogadores ali, o Everton Araújo erra demais. O De La Cruz entrou, parece que tinha comido uma feijoada naquele momento. E cansado, parece que já entrou cansado. Para mim, o destaque do jogo do time do Flamengo
desde o início da volta dos titulares, o destaque está sendo Everton Cebolinha. Esse sim tá jogando muita bola. Tá, parece que no melhor momento dele, assim, fisicamente, com a camisa do Flamengo. Ele já teve outros momentos, mas pra mim ele tá vivendo um momento muito bom. Pra mim ele deveria ser titular e jogar praticamente o jogo todo. O Felipe Luiz sempre substitui ele, faltando muitos minutos ainda pra acabar o jogo. Não sei porquê. Mas enfim, ele é o treinador, eu sou um mero espectador. E outro jogador que realmente sempre foi destaque e continua se destacando é Eric Pulgar. Tanto que fez um belo gol. A gente fala muito que o Eric só sabe bater, né? Mas ele sabe bater na bola também de fora da área. E era isso um dos pontos principais que estava faltando na equipe do Flamengo. Parece que ontem, ou então durante a semana, uma certa pessoa chegou lá no treino e falou o seguinte: ô, vocês querem ganhar jogos? Então chute de fora da área. Gol se faz não é somente dentro da pequena área, não. Porque o Flamengo tem aquele jogo em vez de toque de bola, quer entrar com muito preciosismo dentro da área do adversário e marcar o gol dentro da pequena área. E não é assim, meu amigo. Chuta a bola de longe. Foi o que o Eric Pulgar fez. Chutou de longe, fez um golaço, um belíssimo gol. E outra coisa também, o gol do Cebolinha. Que belo lançamento do Léo Ortiz ali. Que praticamente ali foi quase um gol de fora da área também. Mas jogadores muito abaixo. Léo Pereira muito abaixo. Léo Ortiz muito abaixo. Royal. Royal pra mim até que tá sendo um jogador. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Não joga no nível do Varela, não joga. Mas melhorou bastante. E o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, meu Deus do céu. O Ayrton Lucas defensivamente é horroroso. Horroroso. Para atacar ele é muito bem. É uma correria muito grande. Mas defensivamente é horroroso. E o Alexandre fez um pênalti muito bobo. Que pra mim não foi pênalti aquilo lá não, viu? Aquilo lá não foi pênalti não. O Alexandre tocou na bola e o jogador desabou lá e o juiz ainda marcou o pênalti. Mas enfim, importante que venceu, não vamos choramingar aqui. O Rossi, mais uma vez, salvando a equipe do Flamengo. Mais uma vez. É pra isso que ele ganha tanta grana. É pra isso que foi contratado, pra pegar pênalti decisivo mesmo. São esses tipos de jogos e esses tipos de jogadores que decidem campeonatos. E o Rossi, assim como foi no ano passado, está sendo crucial. Agora, foi crucial ontem diante da equipe do Vitória. E o Pedro, eu tava vendo um vídeo aqui do Pilhado, né? O Pilhado tava falando que o Pedro tá parecendo um cone na zaga, no ataque ali, parado. Não faz nada, só fica parado. Eu não acho que o Pedro seja esse jogador de voltar para marcar, porque não é o estilo do Pedro. O Felipe Luiz tem que achar um estilo de jogo para o Pedro que favorece o Pedro. Porque o Pedro não é esse jogador de ir voltar, ir para frente e voltar, não. Acho que é por isso que ele gosta muito, muito do Plata, porque o Plata é esse jogador que faz essa transição muito bem feita. Taticamente, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. O Lino também, o Cebolinha também. Mas caramba, isso não é a característica do Pedro, não. Não é a característica. Pedro é aquele cara mais pivôzão mesmo, pivôzão, atacante que a bola chega nele para ele fazer o gol. Eu acho que falta bastante isso no Flamengo. Jogar bola, mais bola no Pedro para dar esse último passe para o Pedro chegar e definir as jogadas. Então é isso, meus amigos. O Flamengo finalmente encontrou as vitórias. Finalmente, né? Duas vitórias seguidas. Demorou, mas parece que agora vai engrenar. Tenho certeza que o Flamengo vai fazer uma ótima temporada esse ano, porque tem uma equipe muito boa. Tá chegando jogadores ainda melhores ainda. Quase melhores do que os jogadores que já tem. No caso, chegou o Paquetá, chegou o Vitão, só os dois. E o Alan saiu. O Alan saiu do Flamengo, que pra mim não vai fazer falta. Porque tem muitos volantes no Flamengo, muitos mesmo, muitos volantes de qualidade. Meus amigos, eu acho que o Paquetá não entrosou ainda, viu? Tudo bem, ele não deu tempo ainda, em 10 dias de Flamengo. Mas o Paquetá tá um desastre. É a segunda bola que o Paquetá dá um passe errado e surge um gol da equipe adversária. Foi assim contra o Internacional, passe errado do Paquetá. E foi assim contra a equipe do Vitória, outro passe errado do Paquetá. Eu não sei o que está acontecendo, não sei se ele está com dificuldade de se adaptar ou se ele está afobado demais. Acho que ele está muito afobado, querendo mostrar serviço, porque o cara veio da Europa, né? Todo mundo está com uma expectativa muito grande em cima dele. Mas é que, principalmente, né, a equipe do Flamengo, os torcedores
flamenguistas são super mega exigentes. Mas eu acredito que o Paquetá, ele vai engrenar. Ele vai engrenar. Assim como o Vitor Roque, né? Demorou para engrenar no Palmeiras, mas engrenou. Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. E o próximo jogo agora do Flamengo. Deixa eu me lembrar aqui que o Flamengo vai jogar com quem agora, moço? Não lembro, tá? Antes de jogar com o Lanús na Recopa Sul-Americana, o Flamengo vai pegar o Botafogo. Vai pegar o Botafogo lá no Carioca. É mata-mata. Se perder já era. Então é isso. Valeu.